Mas, para alguns, já é uma excelente metodologia. Eu chamo de magia negra. Tudo bem? Bem, eu comecei a falar sobre topologia do espaço métrico lá no mestrado em geometria diferencial. Tá certo? E é verdade, porque quando eu trabalho com as métricas, eu multiplico uma métrica por uma constante e encontro a outra, ou seja, tem uma equivalência entre elas. Isso aqui não é diferente, só que nesse caso aqui, você tem a unidade de medida, e aqui você tem subunidades, e aqui você tem macrounidade. Tá certo? Tá certo? Então, ele precisa entender. Tudo bem. Quando você pega essa mesma ideia e você vai para o Fundamental 1, então, alguns professores defendem o uso do material dourado para falar de decímetro, centímetro e milímetro. Mas eu acho que tem um probleminha básico, porque veja bem o que acontece. O cidadão, ele vai pegar o cubo e vai chamar o cubo como se fosse a unidade. Tá ok? A unidade. Ele vai pegar a placa da centena e vai olhar, né, de fazer assim que é para você enxergar, e ele vai olhar a placa da centena como sendo o decímetro. O decímetro. Ele vai pegar a barrinha das dezenas e vai olhar como sendo o centímetro. E vai olhar o cubo das unidades como sendo quem? 1 milímetro. Então, para o cidadão que já estuda matemática há algum tempo, ou para o professor que está em sala de aula 5, 6, 10, 15, 20 anos, eu acredito que ele consiga de fato entender que isso daqui eu posso olhar como sendo a unidade, isso aqui é 1/10 dessa unidade, isso aqui é 1/100 dessa unidade, e isso aqui é 1/1000 dessa unidade. É verdade. Porém, acredito eu que quando Maria Montessori criou o material dourado, com parceria ou não, sozinha ou não, não interessa muito, ela pensou o seguinte: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, para um jovem que não tem ainda essa concepção geométrica bem clara na cabeça, eu acredito também que isso aqui não seja uma boa metodologia. Tá ok? Mas a pergunta é a seguinte, que você pode me fazer: Anselmo, como eu faço matemática desse estilo? Como é que você acha que deve ser feito isso? Eu sou a favor, senhores, da construção verdadeira e, obviamente, eu utilizaria, porque nós estamos falando de garoto do 4º, 5º ano, ou seja, 9, 10 anos. Nós não estamos falando ainda de um cidadão plenamente formado matematicamente falando. Eu acredito que uma pessoa fique, vamos dizer assim, alfabetizada matematicamente falando, quando ele termina um curso de graduação em matemática na universidade. Mano, é um negócio delicado. Eu, por exemplo, o que eu estou utilizando? Um pensamento de topologia dos espaços métricos para pensar esse trabalho que está sendo feito aqui. Tá certo? Só para você ter uma ideia. Eu posso estar totalmente errado, viu? Mas vamos pensar. Porque é muito fácil pegar algo que está pronto na internet e reproduzir de qualquer jeito, e você fica se auto-enganando que você está ensinando matemática. Eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que nós precisamos fazer de verdade algo de qualidade para que o garoto possa desenvolver raciocínio lógico, matematicamente falando. E pode ser um garoto do 4º, 5º ano em diante. Nós estamos falando de garoto de 9, 10 anos acima, né? Acima. Tudo bem? Então, na minha concepção de estudioso da matemática, tanto da pura quanto do ensino da matemática, eu não me considero um educador da matemática, eu me considero um ensinante da matemática. Eu poderia me classificar como sendo, a metade do meu ser como sendo um professor, como é que chama, meu Deus? Que as pessoas gostam de me chamar de, o Anselmo é um excelente educador matemático. Não sou não. Eu sou do ensino da matemática. Do ensino da matemática.
Tem coisas, quem me conhece sabe disso, entendeu? Tem coisas que eu não admito que possa ser utilizada em sala de aula. E uma das coisas que eu não admito é jogos. Mas isso aí é uma outra história. É uma outra história. Tudo bem? Então vamos voltar aqui, tirar aqui do nosso mural, tá certo? E vamos... E aí você pode perguntar, então, na sua concepção, a pergunta é assim, Anselmo, como eu faço matemática utilizando a unidade de medida, tá certo? A unidade de medida, falando sobre os submúltiplos e os múltiplos. Como eu faço isso? Anselmo, como eu faço matemática desse tipo? Tá certo? Qual é a tua ideia para isso? Beleza. Então, essa ideia, senhores, ela nasce, no meu ponto de vista, exatamente quando eu estudo topologia do espaço métrico e quando eu vou revisitar a definição de métrica e os tipos de métrica que lá se encontra no livro do professor Elon Lages Lima. Caso alguém queira verificar isso, vá lá. Topologia dos espaços métricos. É o primeiro e o segundo capítulo, por aí assim. Primeiro capítulo, na verdade. Lembrei agora. Primeiro capítulo. A definição linda e maravilhosa, fantástica. Tem alguns teoremas, algumas proposições que você resolve lá e tal. Beleza? Então, a ideia primeira, ela nasce exatamente dessa fita de costureira. Né? Certa vez, a minha esposa é da biologia, e ela estava em sala de aula, falando sobre... E queria fazer aquela atividade falando sobre IMC, né? O negócio de massa corpórea, né? Tudo mais. E aí ela pediu para me comprar diversas fitas, né? Diversas fitas desse tipo aqui. As fitas têm 1,50 m. E eu comprei algumas. Para ser mais preciso, eu acho que eu comprei umas 200, tá? Eu não estou bem certo, não. Mas mais de 100 eu sei que foi. E aí eu peguei algumas para mim que eu achei linda. E no ônibus, naquela época não tinha nem... Tava sem carro, né? E no ônibus eu comecei a olhar as fitas e falei, caracoles, cara, aqui tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante. E aí eu comecei a pensar. E deixei para lá. Depois, quando a minha parte pedagógica começou a aflorar, eu lembrei disso. Eu falei, caramba, dá para trabalhar aquele negócio, né? Foi maturação, né? Tudo mais. E aí dá para trabalhar, né? De fato, o negócio. Então, algumas pessoas vão falar, ah, legal, Anselmo, bonito, é isso. Não, meu irmão. Não é legal e não é bonito. Não. São ideias. Essas ideias, elas têm, vamos dizer assim, né? Essas ideias, elas têm tempo, dia e hora para aparecer. E vão embora também, tá certo? Mas essa em particular ficou, né, na minha mente. Tanto é que eu vou agora externar para vocês essa ideia. Eu vou enrolar aqui porque eu não vou mais precisar disso aqui por enquanto. Tá ok? Então, eu vou desfazer aqui o meu cenário e eu vou falar para você como que eu faria isso do 0 km. Obviamente, eu vou trabalhar só com a unidade, essa unidade e os submúltiplos. Aí o que acontece? Da mesma forma que eu vou atuar para cá, você pense para cá. Só que você vai pensar no modo macro agora. Aqui eu vou pensar no modo micro e aqui eu vou pensar no modo macro. Tudo bem? Então eu vou desfazer aqui o cenário, vou trazer para o cenário o material que eu vou utilizar. O material que eu vou utilizar é um material caríssimo, mas você tem condições de comprar, tá certo? E você vai conseguir dar um show, literalmente, fazer com que esse garoto entenda de fato o que acontece, o que aqui é uma unidade de comprimento, que no caso aqui vai ser o metro, e os seus submúltiplos, e se você replicar isso para esse lado, porque tem uma, né, você vai ter aqui os múltiplos. Mais do que isso, a mesma ideia você pode levar para a unidade de capacidade, que é o litro, e a unidade de massa, que é grama, tá certo? Você pode utilizar a mesma metodologia e esse garoto vai literalmente entender, ele não vai decorar. Porque eu acredito, senhores, que o verdadeiro ensino não é decorar e não é fazer conta, é pensar, raciocinar. Eu gostaria que os nossos jovens soubessem ler, interpretar, propor problemas e pensar na vida matematicamente.
E isso não se faz fazendo conta. A conta é consequência do raciocínio e do pensamento lógico-matemático. Entendeu? Por isso que nós temos problemas muito sérios no PISA. No PISA. Sabe por quê? Porque os nossos meninos, quando vão para o PISA, eles não sabem raciocinar. Não sabem, eles se perdem. E olha que nós estamos falando que eles escolhem os top para ir para o PISA. E mesmo assim, nós não estamos classificados de maneira devida, né, no PISA. Nós estamos literalmente, eu não sei como é que fala no futebol, né? Na lanterna. Na lanterna. E olha que o Brasil gasta muito dinheiro, literalmente, na educação das crianças com relação às escolas. Tudo bem? Então vamos desfazer aqui o nosso laboratório, que é uma mesa improvisada, 2 pastas velhas, alguns papéis, caneta, entendeu? Um material emprestado aqui que eu tomo emprestado dos meus colegas, tá certo? E aí você faz e acontece. Então vamos desfazer e vamos construir o nosso novo cenário.